Apareceu para mim aqui um vídeo do pastor Caio Fábio, né? Acho que é bastante conhecido aí da televisão, do pessoal. Ele já teve programa na televisão, não sei se atualmente ainda tem. Na internet também aparecem diversos cortes dele comentando sobre vários assuntos. Ele fala sobre personalidades da televisão, ele comenta sobre outros pastores e faz críticas pesadas a eles, critica a idolatria do povo, critica a conduta, o meio de organizar os cultos de algumas igrejas evangélicas apelativas, critica o Edir Macedo, o Silas Malafaia, e acaba ele entrando bastante também em assuntos de política. E dessa parte toda, posso dizer que quase 100% do que eu vi, eu concordei. Me pareceu um homem bastante culto e com bastante bom senso. Só que esse vídeo que apareceu aqui para mim me surpreendeu, porque eu tinha esquecido, né, que no fundo ele é um pastor. E aí ele falou exatamente como homem religioso, de crença nessas histórias bastante estranhas da Bíblia, né? Essas histórias deixam de ser estranhas ou tornam-se menos estranhas quando você as interpreta como alegorias querendo dizer alguma coisa. E o que vai querer dizer também fica a cargo do freguês, né, decidir. Mas aí melhora um pouco. Quando você parte para entendê-las de forma literal, aí fica estranho mesmo. E foi isso que o Caio Fábio fez. Eu destaquei alguns trechos aqui da fala dele, vamos dar uma olhada. Por exemplo, Adão e Eva, eles devem ter vivido numa bolha. O fato é o seguinte, eles geraram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Aí Caim foi expulso do paraíso. Saiu para uma cidade chamada Nod, que era uma cidade já, uma civilização super estruturada, e casou com uma mulher e teve muitos filhos. E a Bíblia não está nem aí para te explicar como é que isso aconteceu. Como é que a cidade já estava lá? Já estava lá. Bom, aqui o que eu entendo é que para desfazer uma flagrante contradição da Bíblia, que é muito apontada, né, que é essa história de falar que o mundo começou com Adão, Eva, Caim e Abel, mas que depois Caim continuou a sua vida normalmente, encontrou esposa, etc. Ele diz que o relato não fala que a coisa começou com Adão e Eva e depois Caim e Abel. Aquilo ali é uma bolha que a Bíblia contou e não se preocupou em explicar como que já existia outra civilização, outra cidade ali desenvolvida para onde Caim foi e se casou. Então ele diz apenas que é uma questão de interesse da Bíblia. Ela quis contar a história assim e não quis falar de onde que a outra cidade surgiu. O que levantaria dúvidas, né? Por que foi contar a origem de Adão e Eva só e não foi contar a origem da outra cidade? Por que os outros povos, as outras pessoas ali não tinham a importância de terem suas origens relatadas? Bom, até aí passa, né? Mas olha o que ele vem falar a seguir. E Eva tinha acabado de aparecer, ou se tinham aparecido, de onde já estava lá? Capítulo 6. Outra vez, antes dos Benai Elohim descerem e possuírem as filhas dos homens e gerarem os Nefilim, que em hebraico significam os filhos dos que caíram e que se tornaram gigantes, eram gigantes, seres desproporcionais. Então nessa parte ele demonstra que acredita na história lá bíblica de que um cruzamento de seres, não sei o que, com as filhas dos homens, gerou gigantes. Que estão sendo achados há muitos anos e a arqueologia encobre. A arqueologia não deixa que isso venha a público. E acredita nessas imagens falsas que circulam pela internet mostrando um arqueólogo ali escavando um esqueleto de gigante. Não se deu o trabalho de pesquisar para descobrir que aquilo ali é falso. Ouviu que era falso, mas preferiu acreditar que era verdadeiro. Dá um trabalho danado reescrever a história humana inteira. Esse pessoal é preguiçoso, é conservador, é ortodoxo. Eles sentam em cima dos grandes achados arqueológicos, só que chegou uma hora em que não vai ser mais possível. E essa hora chegou. E vem com aquele tipo de explicação que toda teoria de conspiração lança a mão, que é falar que as autoridades estão escondendo alguma coisa. No caso, os gigantes estão sendo escondidos pelos arqueólogos.
Os arqueólogos, em sua totalidade, combinaram de esconder que os gigantes existem. Aí vai mais longe, né, e tenta desenvolver a explicação. Essa gente é preguiçosa. Como assim? Arqueólogos são preguiçosos? Dá muito trabalho reescrever a história. A história tem sido diversas vezes reescrita toda vez que uma descoberta aponta alguma coisa. Eles não são preguiçosos, não. Eles fazem isso, faz parte do trabalho deles, reconstruir as explicações. Acontece que, pelo motivo simples de que não existiram gigantes, ou pelo menos nunca se encontrou indícios de que tenham existido, eles não precisam reconstruir a história. Havia gigantes na terra. O texto de Gênesis diz que eles corromperam toda criatura que rastejava sobre a face da terra, fizeram todos os experimentos na terra, no mar, onde quer que eles criaturas vivas, eles as desconfiguraram. Aí é onde o livro de Enoque, que devia estar na nossa Bíblia, mas não está, vê a mesma história com detalhes. Que detalhes são esses? Que eles trouxeram essas tecnologias, entendidas pelos povos antigos como magias, e que eles evocaram para si o lugar de adoração de deuses. Ele diz, vocês gregos, todo o panteão de vocês foi verdade, não foram mitos. Então, depois das considerações favoráveis ao Caio Fábio que eu fiz no início, e essa flagrante demonstração de um pensamento simplório, igual a qualquer religioso, e a qualquer desses pastores que ele critica, é que eu coloquei no vídeo essa pergunta. E é uma pergunta interessante com a que psicólogos que estudam cognitivismo, inteligência, crenças, se deparam frequentemente. Até já respondendo eu mesmo a pergunta, você vê que é possível uma pessoa se demonstrar perfeitamente lúcida, equilibrada, dotada de bom senso, quando vai falar de algumas coisas, e para falar de outras coisas, isso tudo vai embora. E ela fala de uma forma que parece misturar a sua cultura com as suas crendices, tentando fazer as suas crendices parecerem mais sofisticadas para assim justificá-las. E ele forma no final das contas uma explicação, uma mistura que parece até mesmo uma demonstração de uma pessoa delirante. Bom, não é por isso que vou parar de dar crédito ao Caio Fábio quando ele voltar a fazer as suas considerações mais equilibradas. Você que chegou até aqui no vídeo, o que você pensa desses assuntos? Gostaria de ouvir. Ou você concorda também com essas explicações que ele deu e acha que ele é uma pessoa coerentemente de bom senso para todos os assuntos? Até a próxima.